que é o egoísmo? Ele faz a humanidade cair em desgraça, ou seja, perder a graça. Uma humanidade que é egoísta, que não se preocupa com as outras pessoas, acaba ficando sem graça, né? Então a gente vê que hoje, né, a gente fala assim, como que eu vou começar? É uma das perguntas que as pessoas às vezes mais nos fazem, né? Como que a gente começa a fazer caridade? E para isso sempre me vem uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que é um exemplo, né, para caridade, historicamente falando, também, além de tudo que sacrificou a sua vida, né? Que às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou ser que nem uma Madre Teresa, vou largar tudo e vou me dedicar só a isso, né? A gente vê que às vezes no mundo que a gente vive hoje, chegar a ser uma Madre Teresa, chegar a desenvolver um trabalho magnífico que ela realizou, muitas vezes às vezes não está ao nosso alcance, mas está muito ao nosso alcance a caridade nas simples coisas, né? No nosso dia a dia mesmo. Porque a pessoa pensa, às vezes, que tem que ser algo extraordinário, que a gente tem que chegar agora e todo dia vamos entregar 100 marmitas, vamos sair por aí, vamos levar um caminhão de brinquedo, vamos fazer, sabe? E às vezes a pessoa, isso é um obstáculo, que eu acho que o mais importante é que cada um analise, por exemplo, o que hoje me impede de tá fazendo caridade? O que hoje eu acho que para mim é um obstáculo? E como que eu posso, da medida do possível, né? Que nem a gente tem que começar fazendo o necessário, depois a gente vai estar fazendo o possível e depois a gente já vai estar fazendo o impossível. Mas é o simples fato de começar realmente. Então a própria Madre Teresa fala, se não sabe por onde começar, comece por quem está mais perto de você. Então, às vezes, a gente acha que, às vezes, a pessoa que tá, às vezes, da nossa família, né, precisando, às vezes, de uma palavra, de um abraço, de uma alegria, né, de uma conversa. E, às vezes, a gente tem que colocar a caridade nesses pequenos detalhes do dia a dia. Não achar que é só entregar comida ou fazer uma grande ação. Maravilhoso se isso pode acontecer, maravilhoso se a gente consiga fazer isso, né? Mas que isso não seja um obstáculo para a gente realmente começar. Né? Então a gente fala, começa a entregar comida na rua, começa com uma ação. Certa vez o legal da caridade é a gente falar sobre coisas práticas, né? Então certa vez a gente tava também entregando comida na rua e a gente, na verdade, nos chamaram para fazer um evento em uma outra cidade para iniciar o Instituto da Caridade naquela cidade. E não sabiam como começar. A gente falou, não, vamos distribuir comida na rua e as coisas vão aparecer, né? Então a gente começou ali nessa cidade. Aí chegou numa comunidade muito carente e aí entregou para uma mãe ali, foi dentro da casa dela entregar, e era uma mãe com 4 filhos, grávida, sozinha, morava sozinha, e a casa tava caindo. A casa dela tava completamente desmoronando, assim, e essa mulher corria risco de vida, realmente, né, porque poderia desmoronar. Na mesma ação, tinha uma pessoa que tava ali conosco, que trabalhava com construção civil. Ele já falou, olha, eu posso já vir e ser um voluntário para ajudar. Aí o outro já falou, eu já vou doar cimento, já se mobilizou ali mesmo, né, de uma entrega de alimentos, já se mobilizou outra ação. Então já surgiu outra ação através dessa, e já foi feito, depois com os membros do Instituto Gnosis Brasil, já foi feita uma arrecadação para aquela cidade e ajudou ali uma parte da parede que poderia vir a cair. Então assim, salvou a vida de 4 pessoas. 5, porque tinha uma que estava na barriguinha ali ainda, inocente, né? E numa simples ação de entrega de comida, se pôde realizar outra ação. Então, assim, as necessidades, elas são inúmeras, incontáveis. E às vezes a gente não sabe, porque a gente não está se deparando com a realidade das pessoas. Mas quando a gente sai pra rua e começa a realizar essas ações, vão aparecer e a pessoa vai ter que pensar, e agora, o que eu faço primeiro? Escolher a mais importante, né? Você falou aí que as necessidades são inúmeras e elas começam a aparecer para a pessoa quando a pessoa sai para a rua e começa a se predispor a isso. Na tua experiência própria, mas também assim como organizadora desses mutirões, dessas ações, você acha que a inércia é o que mais impede uma pessoa que nesse momento não está fazendo nenhum tipo de caridade de começar a fazer
num nível tão simples como você citou aí, não precisa a pessoa encher um caminhão de brinquedo e entregar num bairro inteiro, né? Isso já é o terceiro nível da coisa. Você acha que a inércia é o que realmente impede todos nós de começarmos a servir a humanidade nesse sentido? Com certeza, né? E quando a gente começa esse movimento, a gente fala, né, na Gnosis, o Cristo é um movimento. Então, quando a gente começa esse movimento, quando a gente dá esse pontapé inicial, que é começar fazendo, que nem o Marcos falou, ou seja, dar uma água para uma plantinha, dar alimento para um animal na rua que tem sede, né? Que tem fome. Então, quando a gente começa, é sair dessa inércia. O primeiro passo é sair dessa inércia. O que eu vou fazer? É um domingo, tô entediada em casa, não sei o que fazer. Vou fazer um pão, colocar uma carne moída e vou sair distribuir. Um exemplo, né? Então, é sair dessa inércia, porque essa inércia, às vezes, a gente tá ali no que a gente chama dessa zona de conforto. Então, a gente está na nossa zona de conforto e a gente precisa desse impulso, né? A gente vai recebendo esses impulsos. E à medida que a gente vai fazendo essas atividades, é um caminho sem volta. A gente fala porque a pessoa sente ali algo. Porque, às vezes, a caridade ela tem esse poder transformador. Agora, que nem a gente citou, às vezes é um poder transformador porque, por exemplo, para uma pessoa que naquele dia comeu, transformou a vida dela naquele dia. Por exemplo, ela não teria o alimento e ela comeu naquele dia. Então, transformou, de certa forma, a vida daquela pessoa naquele dia. Mas para quem está desenvolvendo, para quem está entregando, esse poder transformador, ele é muito maior. Né? Porque a gente consegue receber em troca, consegue receber de volta daquela pessoa que recebeu aquele alimento, isso que a gente vem falando que é o amor, realmente, né? E é algo que a gente não consegue comprar, né? Até perguntavam para Maria Teresa, você daria banho em um leproso? E ela fala, nem por $1 milhão, né? Eu só dou banho num leproso por amor. Se fosse por $1 milhão, né? Quem daria banho num leproso? Quem faria algo assim? Né? Nem por $1 milhão. Mas por uma outra força que a gente é movido, que é a maior força que existe, que está até lá nos primeiros mandamentos, é esse amor. Muito interessante tudo isso, Andressa, e vai nos mostrando que a caridade nos ajuda a desenvolver uma sensibilidade em relação ao próximo, que a gente poderia chamar de amor, mas também poderia chamar de empatia. É realmente a capacidade de sentir a dor do outro, que não é tão natural para o ser humano, porque não só pela personalidade moderna, mas também pela própria forma como a natureza nos colocou no planeta, porque nós temos uma natureza animal, uma natureza instintiva, que nos leva a buscar a satisfação das nossas necessidades físicas. Então, por exemplo, o animal precisa comer para sobreviver. Então, nós tendemos a querer garantir a nossa sobrevivência, porque a natureza nos programou para isso, e se não fosse assim, nós morreríamos. Então, os instintos de sobrevivência que temos, de buscar abrigo, de buscar fugir da dor física, é essa natureza animal que temos, que contrasta com a natureza espiritual da alma, porque a alma está relacionada com certas virtudes que já levam em conta as necessidades do próximo. E é um tipo de sensibilidade que precisa ir sendo desenvolvido, porque a tendência é que a gente vá se animalizando cada vez mais, ficando mais instintivos e mais voltados para satisfazer as nossas próprias necessidades, pela própria forma como a natureza está organizada. Não sei se eu estou conseguindo colocar isso de uma forma que tem sentido. Tá, você está indo bem profundo no negócio, viu, Laís? Eu tô achando muito bom, porque isso aí que está colocando um ingrediente nessa conversa que dá mais sentido ou dá o sentido pelo qual a maioria de nós hoje em dia não se importa verdadeiramente com o próximo, né? Não é a gente se recriminar, nós somos egoístas e ponto. Existe um egoísmo, mas ele tem certas bases, inclusive na nossa biologia.
no nosso DNA, digamos assim, de querer garantir nossa sobrevivência, porque é uma necessidade natural de manter esse corpo vivo, de nos manter vivos. Mas quando a gente entra num caminho espiritual, nós percebemos que existe uma cruz, o simbolismo da cruz. A horizontal representa a nossa natureza física, biológica, mas a vertical da cruz representa a nossa natureza espiritual, que precisa ir sendo desenvolvida na contramão, digamos assim. Nós vamos precisar nadar contra a corrente, fazer coisas que não são automáticas para ir saindo dessa zona de conforto que você mencionava e começar a desenvolver uma capacidade sobrenatural de colocar o bem-estar do outro antes do nosso ou de forma tão prioritária quanto a nossa. E isso é algo que vai realmente contra o instintivo nosso, mas é algo que vai gerar aquelas alegrias ou a felicidade que é própria da alma. Então, quanto mais a gente se dedicar para o lado da satisfação física nossa, mais a gente se afasta dessas alegrias que você e pessoas que fazem caridade sentem, porque vai despertando essa sensibilidade diferente. E eu queria só colocar algo sobre a mulher rapidinho, que a mulher, como ela é mais sensível geralmente, né, do que o homem, e ela é mãe por natureza, ela tem essa sensibilidade muito aflorada. E para os homens é muito recomendável que façam caridade. Claro, para a mulher também, mas muito importante para os homens, para que vão amolecendo o coraçãozinho, desenvolvendo mais amor